Olá, sejam todos muito bem-vindos em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas a mais um episódio do Conexões Raras. Hoje temos um programa especial dedicado à introdução de uma condição rara e muitas vezes pouco conhecida, a hiperoxalúria. Para nos ajudar a entender melhor essa doença, temos a honra de receber a doutora Maria Helena, uma especialista renomada em doenças renais e metabólicas. Nossa convidada, a doutora Maria Helena, é médica nefrologista em São Paulo, na capital, com mestrado e doutorado em nefrologia pela Escola Paulista de Medicina. Ela se destaca como uma líder em seu campo. Doutora Maria Helena é coordenadora do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão, dedicando-se ao avanço do conhecimento e tratamento das doenças renais raras na América Latina. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a nossa ACDG Brasil, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores sociais desse projeto. Esse programa ele só acontece justamente por causa deles, que é a Takeda, a Alnyla, a PTC Terapêuticas e a Fedran. E também o nosso agradecimento a você que tem nos acompanhado, tem compartilhado, tem deixado o seu comentário aqui no nosso programa. E eu já te convido a fazer isso, né? Apresentando o nosso episódio de hoje, como você já me conhece, estarei eu, Lindenberg Salvito, diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, pai de uma criança com uma condição rara, mas também um defensor incansável dos pacientes e sua família. Então, nós vamos começar mais um programa e eu tenho certeza que todos nós temos muito a aprender com a nossa doutora Maria Helena. Eu já quero chamá-la aqui para ela declarar suas expectativas, iniciar um pouco da sua fala, falar quem ela é, para que a gente venha conhecer nessa conversa, nesse bate-papo gostoso que vamos ter logo mais. Bom, olá, Lindenberg, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder divulgar, disseminar o conhecimento de mais uma doença, né, rara, infelizmente, muito pouco diagnosticada no nosso meio. Nós estamos, assim, procurando aonde estão os pacientes, até porque há pouco tempo atrás não existia um tratamento específico, são doenças graves, né? E então é um prazer estar aqui com vocês e se eu puder esclarecer, se tiver ao meu alcance, será maravilhoso. Que maravilha, doutora. A gente está aqui justamente para esclarecer, porque as pessoas elas estão nos acompanhando tanto pelo YouTube como pelo Spotify, como outras plataformas que nós temos, e aí lançaram já perguntas para nós a respeito desse diagnóstico, né? E eu tenho certeza que nós estamos diante de uma pessoa que vai nos esclarecer muito bem toda essa nossa conversa, todo sobre esse diagnóstico que nós vamos apresentar hoje. E aí eu já tenho a primeira pergunta que lançaram aqui para nós, e eu queria lançar para a senhora justamente para trazer esse entendimento. Vamos lá, começando falando sobre os aspectos fundamentais da hiperoxalúria. Ao longo desse episódio, nós vamos apresentar o que é esse diagnóstico, as suas causas, os diferentes tipos, os sintomas mais comuns e como é feito o diagnóstico dessa condição. Doutora Helena, a senhora pode começar falando para a gente, declarando, dizendo realmente, definindo para nós esse diagnóstico e como é que ele afeta o nosso corpo? Olha, a hiperoxalúria, na verdade, ela é uma consequência de uma série de condições, né? A gente tem um aumento da excreção de uma substância que se chama oxalato na urina, né, desses pacientes. E o oxalato, na verdade, no reino vegetal, ele é uma substância que é metabolizada, que é utilizada como fonte de energia, mas no ser humano, ela é o produto final do metabolismo. Então, a partir dos precursores, né, que formam esse oxalato no nosso organismo, a partir do oxalato, a gente não tem mais nenhuma metabolização. Esse oxalato é excretado principalmente pelos rins, e isso que a gente chama oxalúria, né, que é o oxalato excretado na urina. E o que acontece? Se o indivíduo tem alguma condição que propicia um aumento da absorção intestinal ou um aumento da sua produção endógena pelo fígado, por exemplo, a gente vai ter um aumento do oxalato circulante e, portanto, o rim vai tentar filtrar
esse oxalato e eliminar na urina. Então, o aumento do oxalato na urina é a hiperoxalúria. Ela pode ser de causa primária, quando a gente tem um aumento da produção de oxalato no nosso organismo, que geralmente é por causa genética. A gente tem alguma alteração genética que leva a deficiência de enzimas e que levam à superprodução desse oxalato que vai ser excretado na urina. Mas antes da gente pensar nessas doenças de origem genética, é importante lembrar que o oxalato, por exemplo, é o produto final do metabolismo da vitamina C. Então, a gente não deve utilizar medicamentos de forma não controlada, não prescrita por médicos, porque pode levar a um aumento, a uma alteração no nosso organismo. Então, o excesso de vitamina C pode levar a um aumento do oxalato na urina, pode levar, então, à hiperoxalúria. E existem outras doenças, como intestinais, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica ou pacientes que têm intestino curto, que também podem ter um aumento da absorção de oxalato e hiperoxalúria. O rim vai tentar eliminar esse oxalato. O problema do oxalato dentro do rim, quando ele passa pelas estruturas renais, é que ele vai se ligar ao cálcio e vai formar cristais de oxalato de cálcio dentro dos túbulos renais. E esses cristais de oxalato de cálcio, eles podem se agregar e formar cálculos renais, as pedras, né, renais, e podem, inclusive, entrar dentro do parênquima do rim, do tecido renal, e ficar depositado, que é uma condição que se chama nefrocalcinose, que é o depósito de cálcio. Na hiperoxalúria é oxalato de cálcio dentro do parênquima renal, que vai levar a um processo inflamatório dentro do tecido renal, ativando uma série de mecanismos que vão culminar com uma fibrose dentro do rim. Fibrose é como se fosse uma cicatriz. Dentro do rim vai levando à perda de tecido funcionante renal, e esse indivíduo pode evoluir com insuficiência renal. Quando os rins param de funcionar adequadamente, começa a haver uma diminuição da filtração do rim, a gente vai ter um acúmulo do oxalato no sangue. Por quê? Porque o rim não vai conseguir mais estar eliminando totalmente aquele super oxalato produzido pelas vias urinárias. Com essa piora da função renal, a gente pode ter depósito de oxalato em outros órgãos e tecidos, por exemplo, no coração, na retina, nos ossos, que leva a uma doença óssea muito grave por esses depósitos de oxalato de cálcio. Então, a gente afastando aquelas causas secundárias, que seria a ingestão de excesso de oxalato, ou via alimentação, por algum excesso de ingestão de alguns alimentos, chocolate, ruibarbo, chás, tem alguns alimentos que têm excesso, ou algum medicamento como a vitamina C, a gente afasta essas causas secundárias, as doenças inflamatórias intestinais, e a gente vai pesquisar se esse paciente pode ter, então, um aumento da síntese endógena, da síntese pelo próprio fígado, por alguma deficiência de enzima nesse metabolismo do precursor do oxalato, que é o glioxilato. São nomes difíceis, né? Não há necessidade da gente decorar, mas é só para entender que se na via de metabolização desse precursor, que é o glioxilato, a gente tiver alterações enzimáticas que dificultem a sua metabolização para outras substâncias, e infelizmente houver toda aquela via do glioxilato for
toda para a síntese de oxalato, nós vamos ter a hiperoxalúria primária, isto é, um aumento da síntese de oxalato no próprio fígado, e que acaba, então, aumentando o oxalato no sangue e as consequências que eu já comentei. Realmente traz e deixa bem esclarecedor a respeito da definição desse diagnóstico. Mas aproveitando também esse embalo, né, dessa definição tão completa, a senhora pode trazer para nós essa realidade, como é que aparecem os sintomas, quais são os sintomas e como é que a pessoa pode ter a suspeita que tem esse diagnóstico, como é que é o exame que vai ser tratado, como é que se descobre, se dá para descobrir precocemente, se dá para fazer algo que venha realmente para a gente buscar o tratamento. Olha, o que eu posso te dizer é assim, afastando essas causas secundárias que eu comentei, que isso é uma coisa que os médicos precisam fazer, que é conversar com o paciente e com seus familiares, porque a história médica é o primeiro passo, né? Então, se a gente afastou que o paciente tem ingestão de algum medicamento, tem alguma doença intestinal, e a gente suspeita que realmente é uma hiperoxalúria primária, geralmente, quando a gente tem aquele depósito que eu comentei, que é dentro do parênquima do tecido renal mesmo, que chama nefrocalcinose, esse já é um sinal de que não deve ser só uma causa secundária, que não deve ser só um excesso de vitamina C, por exemplo. Geralmente isso é associado com a causa primária, que é aquela superprodução por alterações genéticas das enzimas envolvidas no metabolismo, né? E isso é um diagnóstico que seria por imagem. Mas como que eu vou, né? Os pacientes, eles vão ter cálculo renal, em geral bilateral, recorrente, e eles podem ter esse depósito de cálcio no rim. Mas como que eu vou suspeitar, né, que esse paciente possa ter a hiperoxalúria? A gente tem nas hiperoxalúrias primárias, são doenças raras, mas são doenças em que o indivíduo, em geral, pode ter diferentes tipos de manifestação e que, hoje em dia, as pesquisas até tentam relacionar com o grau de alteração genética que esses indivíduos têm. Então, por exemplo, a gente pode ter uma manifestação da hiperoxalúria primária tipo 1, grave já no período do primeiro ano de vida, que é inclusive chamada de oxalose infantil, que é um quadro extremamente grave, onde a produção endógena do oxalato é muito grande, não há como eliminar todo esse oxalato pela urina, o paciente acaba depositando muito oxalato no tecido renal, os rins diminuem a sua função precocemente, muitos desses pacientes entram em insuficiência renal crônica com necessidade de diálise, e esses pacientes, eles precocemente têm acometimento de outros órgãos, da parte óssea, do coração, com depósito dos cristais de oxalato. Então, esse é um tipo de manifestação que é observada na pediatria e que é uma condição muito grave, né? E que a gente tem poucos diagnósticos no nosso meio. Tá? Então, muitos, não sei quantos, mas talvez tenhamos pacientes que vão a óbito por esse quadro grave de acometimento renal, cardíaco, etc., sem diagnóstico. Então, a importância, e eu estou aqui por isso, para alertar os médicos sobre essa condição. Também nós podemos ter casos de pacientes que também se manifestam na pediatria com cálculo renal. Então, são pacientes que podem ter dor, podem apresentar sangue na urina, podem ter dor abdominal. Na pediatria, às vezes é difícil aquele paciente que tem aquela cólica nefrética, que a gente sabe do paciente com cálculo, aquela dor lombar que irradia
para o pubis, né, para frente, mas a dor abdominal, a presença do sangue na urina, e você fazendo um ultrassom, uma radiografia, que você identifique cálculos, você tem sempre que pensar, principalmente em criança, que possa ser uma doença de origem genética, não obrigatoriamente a hiperoxalúria, porque existem outras causas de nefrolitíase, de litíase recorrente na pediatria também de origem genética. Então, a gente precisa dosar o oxalato na urina desses pacientes. E é importante lembrar que a excreção, a faixa normal do oxalato na urina, ela varia com a superfície corporal. Então, quando a gente receber um resultado de oxalato na urina, quer seja em urina de 24 horas, que é o melhor método, mas muitas vezes em pacientes que não têm ainda controle esfincteriano, fica muito difícil, então a gente vai ter que usar amostras isoladas de urina e corrigir pela creatinina urinária. Isto também tem um valor de referência de acordo com o sexo e idade, então é importante que os médicos tenham esse conhecimento, não olhem só o valor de referência que o laboratório coloca, e sim vão procurar em textos médicos os valores certos de normalidade do oxalato na urina, de acordo com a faixa etária dos pacientes. E, obviamente, quando a gente tem um cálculo repetitivo ou a nefrocalcinose, a gente não vai pesquisar apenas o oxalato na urina, mas outras substâncias litogênicas que também possam causar esse quadro, como o aumento do cálcio na urina, a diminuição do citrato, o aumento do ácido úrico, que envolvem outras doenças que também se manifestam com litíase recorrente das vias urinárias e também algumas doenças com nefrocalcinose, que é aquele depósito dos cristais no parênquima. E é importante nesses pacientes sempre avaliar a função renal, avaliar como estão os eletrólitos no sangue, para a gente tentar fazer um diagnóstico o mais breve possível. Toda doença diagnosticada precocemente vai ter um prognóstico melhor, porque a gente vai poder tomar medidas tanto conservadoras como tratamentos específicos que hoje em dia nós temos disponível, inclusive para essas hiperoxalúrias primárias, por exemplo, a tipo 1 de origem genética, a gente tem ferramentas que podem ser utilizadas e que vão, sim, evitar a evolução para a doença renal crônica, evitar aqueles pacientes que já perderam a função renal e que precisam de um transplante, por exemplo. Se esse diagnóstico é feito pré-transplante renal, a gente vai ter medidas que evitem que o enxerto renal, o rim novo que aquele paciente recebeu, também possa ser acometido por esse defeito metabólico que gera o aumento do oxalato na urina. Então, eu não sei se eu fui clara, mas assim, as manifestações são diferentes. A gente também tem casos de adultos que você tira a história, conversa com o paciente, é um paciente que começou a ter cálculos de repetição e ficou aquela coisa, toma água, tal, mas na verdade era uma doença mais grave e que pode também começar no adulto. E muitas vezes esses adultos acabam evoluindo, tendo que fazer hemodiálise sem ter o diagnóstico de base. Então, é importante alertar a necessidade da investigação de cálculos renais, já no primeiro cálculo na pediatria e nos adultos, principalmente aqueles que têm cálculo recorrente. Também é muito importante ter a história familiar, Lindenberg, conversar com o paciente, saber se existem outros casos na família. Pode parecer para vocês uma coisa impossível, mas a gente tem paciente que foi transplantado por hiperoxalúria primária tipo 1 e que já tinha um outro irmão na família que também tinha a mesma situação e também teve insuficiência renal. Então,
se a gente tem uma doença recorrente em 2 irmãos, muito provavelmente ela é de origem genética, monogênica, deve ter uma expressão grande. Então, existe sim a necessidade de investigar melhor os pacientes com litíase, tanto na pediatria como em adultos, nos pacientes, inclusive em diálise, a gente pode coletar o oxalato no sangue, porque muitas vezes eles não urinam mais, porque o rim parou de funcionar. Então, nesses casos, a gente colhe o oxalato no sangue e a gente vai conseguir ver se esse paciente tem um aumento do oxalato no sangue, que também vai ser um método diagnóstico importante nos casos em que o rim parou de funcionar. Então, na suspeita, os principais quadros são esses, muitas vezes são pacientes que nunca tiveram um diagnóstico e acabam indo direto para um transplante renal. Nunca podemos transplantar um paciente sem ter investigado exaustivamente a doença de base que levou esse paciente a perder a função renal, porque pode ter sido uma doença de origem genética rara, como a hiperoxalúria primária, principalmente a tipo 1. Bastante sobre esse diagnóstico, a gente aqui, tanto você no YouTube, como você no Spotify, ou em qualquer outro canal aqui da CDG, eu tenho certeza que você vai sair daqui completo e entendendo e compreendendo essa questão do diagnóstico, porque diante das suas palavras, doutora, a gente percebe claramente, a gente consegue entender, a gente traz esse entendimento, até mesmo quem não tem conhecimento dessa causa, vai detectar em um amigo, em um parente, alguma coisa desse tipo. Tem uma pergunta que lançaram aqui para a gente, já por conta dessa condição rara, que a senhora pode trazer para a gente esse esclarecimento. Diz assim, ó, doutora Maria Helena, a senhora poderia nos falar um pouco sobre a prevalência dessa doença e se existem grupos específicos, né, da hiperoxalúria? Olha, é uma doença considerada ultra rara, tá? Então, a gente diria que é assim, o que existe de estudo epidemiológico é mais na América do Norte e na Europa, onde tem sido detectado em 1 a 3 indivíduos por 1 milhão de habitantes. Mas a gente sabe que em certas regiões onde tem uma doença genética que a gente chama autossômica recessiva, então muitas vezes os pais são portadores de um alelo alterado, e quando junta um do pai e um da mãe, os dois alterados, a gente tem uma doença que se expressa como autossômica recessiva nos 2 alelos. Então, a frequência de aparecimento da doença aumenta em regiões onde a gente tem mais consanguinidade dos pais. Então, existem regiões, como no Oriente Médio, no norte da África, onde são identificados um maior número de casos. A gente tem uma maior prevalência por conta dos casamentos consanguíneos. A gente sabe que no Brasil existem regiões onde existe maior ocorrência de consanguinidade e que, portanto, essas doenças que a gente chama de autossômicas recessivas, elas vão aparecer com uma maior frequência. E é justamente essa tem sido a luta do meu grupo que pesquisa, né, essa doença, no sentido de identificar. Porque a partir do momento que você identifica um paciente, você pode ir atrás da família daquele paciente, dos irmãos, de parentes, principalmente nessas comunidades onde tem mais casamentos consanguíneos, a gente pode ter uma maior prevalência dessas doenças. Não existe muito uma diferença entre sexos, existe uma manifestação talvez um pouquinho maior de diagnósticos em sexo masculino em relação ao feminino, mas é 1,5 para 1, então não é uma diferença muito grande. E assim, nós estamos assim muito perplexos, né, com o baixo número de diagnósticos no nosso meio. Então, é por isso que é muito importante estar aqui divulgando, até porque hoje em dia temos opções de novas terapêuticas envolvidas com essas alterações genéticas, em que a gente pode bloquear, né, a evolução desfavorável dessa doença.
A gente percebe claramente que o conhecimento é que traz realmente esse tratamento, né? Quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala, e esse programa Conexões Raras, ele está justamente para isso, para trazer o entendimento, para trazer a luz que existe, né? Porque às vezes as pessoas têm alguns sintomas, algo não só mesmo desse diagnóstico, mas de qualquer outro, e aí começa uma investigação, começa a correr atrás, começa, e isso é muito importante. Eu tenho um filho com a condição de distrofia muscular de Duchenne, e enquanto não tinha o conhecimento dos sintomas, a gente achava, dentro da nossa ignorância, a gente achava que era manha da criança, porque não queria subir escada, a gente achava que era algumas coisas para que nós pudéssemos facilitar a vida dela, quando, na verdade, ele já estava tendo ali, mostrando para nós a realidade do diagnóstico, e nós, por ignorância, por não saber, por não conhecer, erramos. E aí demoramos ainda uns 5 anos para diagnosticar essa questão da distrofia muscular do Duchenne. Então, é por isso que a gente está propagando, é por isso que a gente está mostrando, é por isso que a gente está todo tempo trazendo a luz para que outras pessoas, outras crianças, não venham sofrer diante de um diagnóstico, porque como dentro da nossa causa, a gente já teve crianças, ou na verdade jovens, que faleceram sem saber o motivo do diagnóstico, e só veio descobrir quando o outro irmão foi diagnosticado e disse, o outro morreu das mesmas coisas. Então, como é bom, como é importante a gente ter esse conhecimento, e a senhora tem contribuído de forma maravilhosa com esse episódio, uma forma assim que enche os nossos olhos, e com certeza a gente vai sair daqui ainda muito mais compreendendo, muito mais rico nessa questão de entender sobre o diagnóstico da hiperoxalúria. Mas, doutora, voltando aqui para as perguntas, lançaram aqui uma pergunta dizendo assim, quais são as complicações mais comuns associadas ao diagnóstico e até que ponto afeta a qualidade de vida desses pacientes? Bom, como eu falei para você, a gente tem diferentes manifestações, mas, em geral, a principal manifestação que esses pacientes têm é renal inicialmente. Então, esses pacientes, eles vão ter quadros de litíase de repetição, que a gente sabe que são condições encontradas, né, na população e não podem passar desapercebidas. É importante que o paciente que tenha cálculo no rim seja investigado sempre. Não existe, eu formo cálculo e isso é a minha vida. Não é. Temos que procurar sempre a causa, porque sabendo a causa a gente consegue tratar. No caso da hiperoxalúria, em geral, são pacientes que têm quadros de litíase de cálculo renal de repetição. Mas na pediatria, por exemplo, aparecer um cálculo renal já é uma situação muito importante. É importante naqueles pacientes que têm uma infecção urinária, que na verdade às vezes nem era infecção, era um exame de urina que apareceu sangue, ou um aumento dos leucócitos até pelo processo inflamatório dos depósitos. Então, o paciente com alteração no sedimento urinário, com dor, merece ser investigado. Então, é a nefrolitíase, é o depósito dos cristais no rim, levando a uma perda progressiva da função renal. Muitas vezes o paciente pode fazer um cálculo obstrutivo e, nesses casos, entrar num quadro de insuficiência renal aguda, fazer uma lesão renal aguda e, muitas vezes, evoluir para um quadro de insuficiência renal crônica a partir desse quadro agudo. Então, o paciente com cálculo obstrutivo precisa ser tratado imediatamente. As filas no nosso país, às vezes, são enormes. O paciente está com cálculo obstrutivo esperando vaga para operar, para desobstruir o rim. A gente sabe que se o rim está obstruído, ele vai parar de funcionar. Quanto mais tempo aquele cálculo fica lá. Também vai causar infecção, porque o cálculo é um corpo estranho, agrega bactéria, causa infecção, que também pode ajudar a lesar mais o rim. Outras complicações, como eu te falei, depois que a gente já começa a perder a função renal, o paciente vai ter sintomas de doença renal crônica. Então, anemia, os rins não funcionam direito, a gente tem um acúmulo de substâncias tóxicas que leva a várias alterações no metabolismo do indivíduo, né? Para de urinar, começa a ter sobrecarga de líquido, precisa fazer diálise.
aumenta, não consegue mais excretar o oxalato porque o rim parou de funcionar, começa a ter outros problemas. Os pacientes podem ter alterações ósseas importantes, com dificuldade de mobilidade, com uma dor intensa, acometimento cardíaco pelos depósitos dos cristais de oxalato de cálcio. Então, você imagina que a qualidade de vida desse paciente é comprometida sempre, porque ou ele tem cálculo de repetição, ou ele já tem alterações da função renal, e quando ele para de urinar, que ele tem que fazer uma diálise, a qualidade de vida dele piora ainda muito mais, e ainda começa a ter problemas em outros órgãos, que certamente vão levar a insuficiência cardíaca, dificuldade de mobilidade, fraturas patológicas. Então, são doenças graves. Então, a primeira coisa é não negligenciar o cálculo renal. Segunda coisa, investigar uma criança que não está se desenvolvendo bem, uma criança que tem cálculo renal, um adulto com um cálculo de repetição, não pode deixar de ser investigado tanto do ponto de vista metabólico, com a coleta da urina, para avaliação metabólica, avaliação no sangue da função renal, de alguns eletrólitos envolvidos com a formação de cálculos, e imagem. Importante fazer um raio-x, ultrassom, o que você tiver disponível para tentar diagnosticar o que esse paciente tem no rim. Esse bate-papo gostoso, essa nossa conversa, ela passou muito rápido. A gente, diante daquilo que foi transmitido, a gente nem percebe o tempo corre diante de tanto conhecimento que foi nos transmitido. Mas eu queria deixar aqui esse último momento, essa última pergunta, se a senhora queria acrescentar alguma coisa daquilo que não foi perguntado, que a senhora acha que é importante falar, citar, eu quero deixar com a senhora esse próprio levantamento para que sirva de esclarecimento para aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Lindenberg, eu vou te dizer, a gente muitas vezes na vida não escolhe o caminho da gente, né? A gente acaba sendo escolhido. E desde a faculdade que eu queria fazer cirurgia, porque eu achava que cirurgia resolvia o problema imediatamente do paciente, eu acabei parando depois de mais de 40, sou formada há 40 anos, nas doenças crônicas, nas doenças de origem, muitas delas genéticas, estudando muito as doenças raras, né? E o que eu vejo, assim, é que no nosso país a gente tinha que ter uma maior união entre as sociedades médicas, com as sociedades, as associações de pacientes, nesse tipo de evento que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente não consegue atingir o número de pessoas que a gente gostaria, porque só a gente citando essas doenças, só a gente falando, não se conforme com o cálculo renal, não se conforme que a sua criança não ganha peso. Em geral, os diagnósticos dessas crianças são, tem intolerância, alergia à proteína do leite de vaca, fica trocando de leite. E é importante ter um estudo metabólico, colher os exames de sangue, os exames de urina. A gente tem que ter programas dentro desses ambulatórios de litíase, de cálculo renal, em que os pacientes são melhor investigados. Isso é um projeto muito importante que vai ajudar a diminuir a morbidade e a mortalidade por essas doenças. Então, assim, eu trabalho com várias doenças renais raras, auxilio vários colegas quando os pacientes com doenças raras de outros sistemas e órgãos têm um acometimento renal, e o que eu vejo é uma melhora através dos anos, mas ainda muito baixo conhecimento em algumas áreas, muito pouca divulgação e falta de incentivo. A gente precisa ter os exames básicos. Então, só para você ter uma ideia, o oxalato na urina não é disponível em qualquer lugar. Então, mesmo que o médico queira fazer o exame, ele não tem disponível. Então, eu estou aqui, assim, pedindo encarecidamente que o nosso sistema de saúde promova para aqueles pacientes que têm uma condição financeira
mais sensível, que necessitam dos exames pelo sistema público, tenham esses exames básicos disponíveis, né? Para a gente, pelo menos, conseguir detectar a hiperoxalúria. Então, eu tenho colegas que a gente conversa, eles não têm como dosar o oxalato na urina. Então, assim, esse, na verdade, é uma complementação, né, das necessidades que os serviços médicos têm de também investigar as doenças. Porque não adianta eu falar, olha, colhe o oxalato na urina e o indivíduo não tem aquilo disponível. Então, eu acho que a gente tem que, todos os interessados, né, em melhorar os diagnósticos desses pacientes precisam estar trabalhando juntos, junto aos nossos representantes, né, governamentais também, para que a gente tenha o básico no Sistema Único de Saúde, para também investigar esses pacientes com doenças raras. Doutora, nós temos muito a agradecer à senhora por essa participação, pela colaboração, pelo seu conhecimento, pela forma como a senhora traduz, como a senhora passa para a gente. Isso é muito enriquecedor. Então, a gente tem muito a agradecer. O programa Conexões Raras está de coração cheio por tudo aquilo que a senhora transmitiu para nós. E quero agradecer de coração mesmo, mostrar que realmente faz toda a diferença. A senhora falando aí sobre essa questão da dificuldade, nós tivemos essa dificuldade também, porque quando a gente ouviu do médico, né, por conta, ele disse, não, cada criança tem seu desenvolvimento, e aí nós sabíamos que se tivesse dado uma investigação mais rápido, mais cedo, nós também teríamos o diagnóstico. E como é importante a sua fala, como é importante motivar, despertar, não só os profissionais da área de saúde, mas também como a própria sociedade em si, a despertar e correr atrás de todas essas coisas. Muito obrigado mesmo pela participação no nosso programa. O tempo passa, vai chegando ao fim, mas a gente está realmente grato por tudo aquilo que a senhora disse para nós e queria mais uma vez deixar as considerações finais com a senhora, embora a senhora tenha transmitido agora o final relacionado ao diagnóstico, mas a gente quer também as considerações finais como pessoa, como alguém que acrescentou tanto nesse programa. Bom, Lindenberg, eu só posso agradecer a oportunidade que a Conexões Raras está me dando. Eu acho que a gente que trabalha com os pacientes, com as famílias, ter a oportunidade de ter um veículo de comunicação mais amplo, em que a gente possa alertar sobre essas doenças, grande agradecimento, e eu acho que a gente continua aí na luta, né, Lindenberg? Eu só posso agradecer e fico disponível para quem quiser me mandar alguma pergunta, eu fico à disposição de vocês. A senhora pode aproveitar e falar suas redes sociais, justamente para alguém entrar em contato, fazer essas perguntas. Eu tenho que eu tento manter um Instagram que se chama @iluminando-raras. É difícil manter, porque eu não tenho sócio, não tenho, então é difícil manter a produção, mas é uma oportunidade de quem quiser mandar alguma questão. Eu também tenho o meu Instagram, que é @mh, aí vem o meu sobrenome, MH Weisbich, Vaisbich, e fico disponível, então. Muito obrigado, doutora, por a senhora se dedicar, obrigado porque a senhora abraçou a causa, obrigado porque a senhora tem se mostrado um diferencial dentro dessa área, e eu tenho certeza que todos aqueles que lhe procurarem, ou todos aqueles que chegarem até a senhora, irão encontrar não só uma resposta para as perguntas, mas também um consolo, uma esperança, algo realmente que os pacientes e suas famílias têm procurado. Então, muito obrigado mesmo. E, mais uma vez, nós só temos a agradecer também a você que nos assistiu até aqui. Nós chegamos ao final de mais um programa Conexões Raras e fica aqui, além do nosso agradecimento profundo à doutora Maria Helena, a você também que nos acompanhou. E desde já também quero pedir a você que nos ajude a compartilhar, porque essa é a nossa causa. Quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais a gente propaga,
mais a gente tem um retorno sobre a questão do diagnóstico precoce. Então, compartilha, curte, escreve no canal, manda para os amigos, porque tudo isso nos ajuda e tudo isso também vai ajudar pessoas que não estão nem aqui, mas vão descobrir o seu diagnóstico e vão ter uma melhor qualidade de vida. Eu também quero agradecer aos nossos apoiadores sociais desse projeto, do nosso programa Conexões Raras, que é a Takeda, a Alnaila, a PTC Terapêuticos e a nossa parceira, a Fedran. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, o nosso muito obrigado por você assistir até aqui, vir conosco até esse local, até esse momento, e aí, obrigado pelo seu apoio contínuo. Nós vamos já ter outros programas falando de outros diagnósticos e queremos você aqui conosco. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado por você estar até aqui e até o nosso próximo Conexões Raras.